Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Jesus abençoe a cada um de nós, hoje podemos estar aqui, né? Apesar desse calorão, mas estamos aqui. Neste momento, vou ler a página de leitura. Livro Sinal Verde, a leitura número 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, da moda, a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispusemos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhes compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Neste momento, então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus aqui conosco, para nos auxiliar, para nos intuir a todo este momento em que o nosso irmão irá fazer uso da palavra. Pedimos a Jesus e a espiritualidade amiga e ampare todos aqueles nomes que são trazidos para a nossa cestinha, que sejam todos atendidos. As águas também, Senhor, são colocadas aqui com tanta fé para tratamentos, também sejam fluidificadas. Assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos e pedimos, Senhor, que possamos dar por aberta mais esta reunião pública na União Municipal Espírita de Petrópolis. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Rogério. Boa tarde. Bem, pessoal, como vocês já estão vendo, né? Nosso tema, mundo de regeneração, expulsar os maus ou convertê-los ao bem. Uma ocasião foi perguntado a Chico quando no planeta Terra realmente completaria essa fase de transição do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E Chico respondeu, trouxe uma mensagem através do Espírito Emmanuel, que é e sempre foi seu mentor. E essa transição
se daria por completa no ano de 2057. Não está muito longe, né? Se nós fizermos uma continha aqui agora rápida, daria 32, 33 anos. 33 anos. Para que essa transição do mundo, das características do nosso mundo, que é de provas e expiações, né, se tornar um mundo de regeneração. Vai ser em cima disso, gente, que a gente vai ficar aqui alguns minutos trabalhando e refletindo e, ao mesmo tempo, revendo alguns conceitos distorcidos que a gente, infelizmente, ouve, às vezes, do próprio meio espírita. Porque tem muita gente aguardando essa transitoriedade do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, confundindo, achando que o mundo regenerado fosse como já um mundo celeste. Existe uma confusão muito grande nisso. Então é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui durante a tarde, mas é imprescindível para que a gente possa entrar assim no centro desse assunto, a gente fazer uma revisão rápida, né, dos 5 pilares principais da doutrina espírita e o porquê que é bom a gente recordar esses 5 pilares associado ao tema que nós estamos falando hoje. Quando nós falamos dos 5 pilares da doutrina espírita, a gente está falando de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa inteligência suprema e única que teria a capacidade de orquestrar, de planejar tudo que diz respeito à evolução das suas criaturas que somos nós. Todo esse arquiteto que foi criado por ele, essas moradas onde todos nós estaremos estagiando de acordo com a nossa evolução. Então não teria outra inteligência que não fosse essa, Deus, para poder orquestrar isso com tanta harmonia e perfeição. Então, essa é a primeira pilastra. Segunda, a imortalidade da alma. Ele não criaria todo esse esquema perfeito que nós vamos passar alguns minutos aqui falando, para nada. Para nos dar uma única existência, para morrer e acabou. Essa inteligência suprema, um pensamento, uma ideia tipo essa, é uma ideia muito pequena para essa inteligência suprema, que é Deus. Então, a imortalidade da alma. Terceira, a comunicabilidade dos espíritos. Uma coisa óbvia. Se a alma é imortal, qual a dificuldade da comunicação? Quantas mensagens, quantas orientações, uma delas que eu trouxe agora logo no início da nossa reunião, trazida por quem? Por Emmanuel, através da mediunidade de Chico. O Espírito trazendo informações importantíssimas de quando se dará, de quando se completará essa transitoriedade, 2057. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um fato. Um fato. Mesmo antes da codificação da doutrina espírita, os espíritos já se manifestavam. A Bíblia, nas suas passagens, né, está repleta de comunicações dos anjos, trazida através de quem? Dos profetas, que seriam os médios. Não eram chamados de médios, mas eram os profetas. Então, a comunicabilidade dos espíritos sempre existiu. Não foi com a codificação da doutrina espírita que se fez essa ideia. Ela só veio aprimorar, né, e completar com mais outras informações. Aí o quarto pilar, a pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente vai lá no Evangelho do Cristo, a gente já conhece aquela frasezinha, né?
na casa de meu pai há várias moradas. Então a gente já começa a fazer essa conexão, várias moradas. Hoje eu estou numa morada, que é o nosso planeta Terra, que tem a característica de ser um mundo de provas e expiações. Mas não é o único. O planeta Terra não é o único planeta com essa característica. Outra confusão que às vezes as pessoas acham que nesta orbe, neste universo imenso, existe um único planeta com as características do mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos. Mas não é o único. Tá? E o quinto pilar? A reencarnação. Como todo esse processo, para que, na verdade, todo esse processo aconteceria para um espírito imortal, para que ele não renascesse, reencarnasse, para dar continuidade na sua evolução. Quando a gente entende esses 5 pilares assim muito bem solidificado em nós, tudo daqui para frente fica mais fácil. Mas esses 5 primeiros minutos foi importante eu repassar, porque sempre tem gente nova chegando na doutrina espírita, na casa espírita. Então, quando você dá só essa repassada, mesmo essa pessoa recém-chegada, ela já vai começando a interpretar, a entender, a ter uma visão mais dilatada das coisas divinas, do Espírito, entendendo melhor toda essa grandiosidade, essa criação por essa inteligência chamada Deus. Também é importantíssimo para que a gente, quando a gente entender melhor essas características desse mundo ao qual seria a nossa próxima etapa, o mundo de regeneração, mas é bom a gente dar uma pincelada também nessas classificações do mundo, só para a gente ter uma noção o quanto nós já caminhamos até aqui para nós valorizarmos da melhor forma possível esse tempo que nos resta de fazer o que tem que ser feito exatamente para a gente não perder esse trem. Mundos primitivos, já estivemos lá. São lugares destinados às primeiras encarnações do Espírito. Essa morada é destinada às primeiras encarnações do Espírito, quando ele sai do reino animal, daquele salto, aquele princípio inteligente. O Espírito, antes de dar esse salto, ele é um princípio inteligente que estagiou durante séculos na natureza, no mineral, no vegetal, no animal, e quando ele dá aquele salto, que ele sai do animal para o hominal, é onde ele não é mais um princípio inteligente, ele é um espírito, com E maiúsculo. É onde ele tem as suas primeiras encarnações nos mundos primitivos. Isso quer dizer que os habitantes destes mundos estão no início do progresso espiritual. Torna a dizer, viemos de lá, já estivemos lá, em alguns séculos permanecemos nesse mundo primitivo, porque a evolução, ela não dá saltos. A evolução do espírito, ela vem de forma paulatina. Mas ao mesmo tempo, o que parece ser muito tempo para nós, dentro da nossa contagem de tempo, para Deus, o tempo tem outra contagem. Então, dentro do nosso entendimento, para a nossa evolução, por mais que ela possa ser lenta, mas a gente entende que
essa evolução, ela não dá saltos. É difícil da gente comparar o nosso tempo aqui com o tempo, com o relógio divino, vamos dizer assim. Dessa forma, ainda possuem mazelas morais expressivas. Ou seja, as primeiras encarnações daquele princípio inteligente, que não é mais princípio inteligente, ele deu aquele salto e passou a ser espírito. Nas suas primeiras encarnações nos mundos primitivos, tá? Ele tem muitas mazelas morais expressivas. Enfim, passado o período necessário que se dê a evolução desse espírito para que ele possa migrar desse mundo primitivo para um mundo acima, um mundo onde já se concentra espíritos um pouco mais adiantados, ele habita aqui, nós. De repente vocês podem estar pensando assim, caramba, mas então a gente andou muito pouco, né? Andamos muito pouco. A gente saiu de uma morada, estamos estagiando numa segunda. Torna a dizer, o tempo é uma coisa muito relativa. O que é o tempo diante da eternidade, da imortalidade da alma? Mas enfim, vamos dar sequência, porque se eu falar sobre tempo, nossa, tempo toma nosso tempo, Rosângela. Saímos do mundo primitivo e dentro dessa escala evolutiva, passamos a estagiar em mundos de provas e expiações. Esse aqui, um deles, torna a dizer, não existe um único mundo primitivo, não existe um único mundo de provas e expiações, existem várias moradas na casa do Pai com essas características. Mundos de provas e expiações. Esses planetas, isso tudo é tirado lá da codificação, tá, gente? E lá está no plural. Esses planetas, por sua vez, são designados para os espíritos que já possuem algum grau de adiantamento. Algum grau de adiantamento. Somos nós. Estamos aqui, né? Lutando contra as nossas mazelas, as nossas imperfeições, que cada um aqui sabe qual é a sua, né? Cada um no estágio. Às vezes aquela pessoa que não é orgulhosa nem egoísta, ela já trabalhou isso nela, ela tem alguma coisa ainda a ser trabalhada. Talvez a vaidade, talvez a inveja, porque senão ela não estaria aqui. Então cada um tem o seu calcanhar de Aquiles que às vezes dói. Cada um sabe, né, quais são as suas dificuldades, em que eu preciso melhorar ainda, e que não é muita coisa, porque pelo fato de estarmos aqui, torna a dizer, por mais que nós estamos nos esforçando, será? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Mas por mais que eu me esforce, eu ainda trago em mim ainda mais um instinto animal do que racional. Não é difícil a gente ver, às vezes, certas atitudes, né, que nos faz pensar assim, gente, isso é uma selvageria, isso é uma coisa animalesca. Às vezes, até em nós mesmos, por mais que a gente possa se sentir uma pessoa equilibrada, de bom senso, calma, dependendo de uma situação abrupta que pode acontecer com você inesperadamente, às vezes você pode ser tomado de um sentimento de raiva ou de força tão grande que você próprio depois não se reconheceria. Você não se reconhece.
Gente, eu não acredito que eu fiz, o que eu falei, tal coisa, eu tenha conseguido fazer o que eu fiz. Às vezes eclode ainda, que está em nós. Né? Coisas que a gente acha que é milenar, que tem muito tempo, que não aparece mais, aparece. Conheça-se a ti mesmo, né? Não só aparentemente, mas o que você sente ainda pulsar no teu íntimo. Contudo, apesar de terem consciência em relação prática do bem, o mal ainda é predominante. Por essa razão, são submetidos a provas e expiações, para que possam corrigir suas falhas e progredir espiritualmente. Porque sofremos, porque temos tantas situações que nos acometem e que às vezes nós nos perguntamos, poxa, mas por quê? Por que eu estou vivenciando isso? Por que tal situação? Se nós pararmos congelado de achar que a vida, que o mundo é somente o que está exposto ao nosso olhar carnal, se a gente não entender daqueles pilares que eu falei no início da nossa reunião, da imortalidade da alma, da reencarnação, se a gente não entender que a gente tem um passado, né, e que estamos reencarnando para progredir, estagiando em moradas diversas de acordo com o nosso grau de evolução, se a gente não pegar isso, a gente chega até a achar que Deus é injusto, mas não. Deus é inteligência perfeita, causa primária de todas as coisas, justamente, infinitamente bom e justo. E essas provas, e essas expiações que nós passamos, que são características deste mundo, exatamente nós estamos vivenciando, colhendo o que nós seminamos lá atrás. Pela nossa imperfeição, pela nossa baixa moral, pela nossa baixa intelectualidade, a tendência é que nós semeamos muitas sementes ruins. Não que fosse necessária, que às vezes para você ser bom, você não precisa ser mau. Mas pela ignorância, a gente erra. E Deus não castiga, Ele simplesmente nos dá oportunidade de nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, vivenciando situações adequadas às nossas necessidades, para despertarmos em nós sentimentos que até então nós não tínhamos. Antigamente, o homem primitivo matava o seu companheiro, o seu parceiro, para se alimentar. Para aquela época, isso era normal. O trato, né, o instinto selvagem falava muito mais alto do que agora, mas que de vez em quando ainda dá sinais. Por essa razão, são submetidos a provas e expiações para que possam corrigir suas falhas, progredir espiritualmente. Tá? Então, essa é a característica deste mundo em que nós estamos momentaneamente residindo. Essa escola chamada Terra. E quantas vezes nós já passamos por aqui? Ou vocês acham que a outra confusão que normalmente as pessoas fazem, que independente do seu estágio evolutivo, você estagia uma vez só. Você vai estagiar nesse mundo ou no outro, quantas vezes for necessário para a sua evolução. Quantos de nós não temos às vezes, muitas pessoas têm com frequência, mas quantos de nós não temos, às vezes, aquelas nós chamamos de reminiscências do passado? Estamos aqui hoje, encarnados, aqui em Petrópolis, né, no estado do Rio,
mas a gente tem certas reminiscências em determinados lugares que a gente tem certeza que a gente já esteve. Às vezes, até fora mesmo do Brasil, sem que nessa existência a gente já tivesse conhecido, talvez, a Itália, a França. Mas algo vem tão vivo nele, na pessoa, né, que são reminiscências que lhe traz assim, uma total certeza de já ter estado, ter vivido, de tamanha afinidade que a pessoa tem com determinada pessoa, com determinado lugar. Isso é só um exemplo muito pequeno da gente, porque as biografias, não só as espíritas, mas até esses programas de Discovery, né, enfim, que fala sobre espiritualidade, não falam de doutrina espírita, diferente, né? Mas eles falam da transitoriedade do espírito, da possibilidade desses fatos. O que nós afirmamos, eles acham a possibilidade. Mundos de regeneração, essa que é a maior dúvida, talvez discordância que existe no próprio meio espírita, nas características desse mundo. Como vimos, os mundos de regeneração são esferas que abrigam os espíritos que estão em graus mais elevados do que aqueles que pertencem aos mundos de provas e expiações. Até aí tudo bem. Mesmo assim, ainda tem o que expiar para aperfeiçoar os atributos morais. Eu já ouvi, logo assim no início, no meio, né? Quando eu cheguei na doutrina espírita, que já tem bastante tempo, né? Sempre as pessoas passam na ideia que o mundo regenerado seria um mundo muito, mas muito mais adiantado do que um mundo de provas e expiações. E não é assim. Ele é um mundo onde abrigará espíritos um pouco mais adiantados do que aqueles que habitam o mundo de expiações, de provas e expiações. É que se gerou uma expectativa tão grande, né, de quando se daria essa transitoriedade. A gente já tem informação vinda por um espírito de escola e por uma pessoa de altamente confiável, nosso querido Chico, de que esse processo se completaria em 2057. Em 2057. Mas só que nós vamos sair daqui para ir para esse mundo de regeneração? Não. Aqui será um mundo de regeneração. É aqui que nós, se tivermos em condições, espiritualmente falando, iremos reencarnar aqui de novo, no planeta Terra, que não será mais um mundo de provas e expiações, e sim um mundo regenerado. Mas frisando mais uma vez, mundo regenerado, mesmo assim, os espíritos que reencarnarão no mundo regenerado ainda têm o que expiar para aperfeiçoar os atributos morais. Nós vamos nessa caminhada do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, nós vamos deixando um pouco mais daquele homem selvagem de lado, a parte do orgulho, do egoísmo ficando um pouquinho mais de lado, mas ainda tendo várias outras imoralidades a serem expiadas. Então, no mundo de regeneração, ainda vai ter dor, ainda vai ter provas, ainda vai ter dificuldades, não tão grandes quanto a que se presencia no mundo de provas e expiações, mas ainda haverá. Porque ao chegar no mundo regenerado, nós ainda estaremos
galgando uma melhoria que nós ainda não alcançamos, que é da moralidade. A moralidade. Quando eu fiz aquela continha no início, tá? Tem uns 33 anos, eu estou torcendo que eu consiga chegar, né? Eu acho que eu chego, chegar lá batendo quase os 90, mas quem sabe, né? Essas informações, gente, quando você vai lá na Gênesis, no último capítulo da Gênesis, é que não dá para a gente abrir o livro de Gênesis aqui agora e eu ler o que está lá, por causa do nosso tempo, né? Mas fica essa dica. Quando terminar nossa palestra aqui, pegue a Gênesis, o último capítulo, capítulo 28, no item 33 e 34. Dá uma lidinha para ver o que está escrito lá. Tá? Aí vocês vão lembrar de tudo, não porque eu não falei tudo, do que eu estou falando aqui, complementando o que está lá. Capítulo 28, o último capítulo da Gênesis, item 33 e 34. Tá? Então nós temos ainda esse tempo para a gente poder realmente, parece muito, mas não é. Tá? Ao estalar de dedos. Ainda ontem eu olho para trás, eu era um jovem, hoje é só avô. Tá? E quando eu olho minha juventude, parece que eu estava ali. Ano passado, uns anos atrás, vai ser passado já mais de 30 anos na minha juventude, bem mais. E foi ontem. Então que a gente possa, como a gente já sabe que ainda que o mundo de prova e expiação vai dar esse upgrade, né? Essa mudança para melhor, um pouco melhor, podemos dizer assim, né? E a moralidade ainda vai ser uma das coisas que haverá necessidade de melhor ser trabalhada, porque a gente não vai começar agora, se nós temos ainda esse lado moral, né, ainda embaixo. A gente não está aqui para generalizar ninguém, porque cada um sabe das suas mazelas. Né? Então, essa regeneração, né, muita gente imaginava de que haveria uma migração de espíritos que já tivessem alcançado essa faixa e iriam habitar outras moradas com essa mesma característica. Não. Eu tenho um trecho aqui que a gente vai ver mais lá na frente que diz claramente: os próprios espíritos que desencarnaram e que estão dentro desse processo evolutivo já capazes de habitar um mundo de regenerado, que vai ser o planeta Terra, voltarão para aqui mesmo. Ah, mas eu tenho um tio, meu pai desencarnou já tem mais de 40 anos. Há 40 anos ele não tinha essa, talvez, a capacidade, o entendimento melhor das coisas. Será que vocês acham que nós estamos lá no plano espiritual de braços cruzados? Ele pode até, os nossos entes queridos que nos antecederam a essa viagem, eles podem até ter chegado num grau de imperfeição maior do que nós encontramos hoje, ou não. Eles podem até ter partido, ainda que seja 40, 50 anos atrás, mas com melhor entendimento do que a gente. Né? Mas ainda que eles possam ter retornado para a pátria espiritual, ainda com as suas mazelas, mas eles sabem de todo esse processo. Isso aqui não é coisa nossa, isso aqui é coisa que o plano espiritual também está arquitetando, todo esse processo renovador. Então, ainda que esses que nos antecederam estão retornando, mas eles estão retornando com novos sentimentos, melhores, com novas ideias, com novos comportamentos, com seus sentimentos mais trabalhados. Mas pode ser que eles cheguem aqui e, de repente, a matéria obscurece o espírito, de repente, falhar.
pode acontecer? Pode. Mas como a gente está num processo dessa transitoriedade e os espíritos que estão reencarnando ainda nessa faixa de ser espíritos que vão habitar no mundo regenerado, mas na última vez que ele esteve aqui, ele ainda estava num mundo de provas e expiações, ele vem com uma responsabilidade maior. Ele sabe que ele não pode mais cometer as mesmas falhas, os mesmos enganos de outrora. Por isso que eu falei no início, temos 33 anos, esse trem vai passar e a gente não pode perder. Isso não quer dizer que não teremos oportunidade de se perder, de pegar outros trens. Mas por que não agora? Porque retardar de alçar voos mais altos, de conhecer novas moradas, conhecer novas coisas, novos sentimentos, coisas que até hoje ainda são mistérios para a gente. Mundos ditosos. Muitas pessoas associavam o mundo regenerado com o mundo ditoso. Porque o mundo ditoso, os mundos ditosos, por sua vez, são lugares para espíritos mais evoluídos. Obviamente, cada migração, cada degrau do espírito na sua ascensão, de moralidade, de intelectualidade, um degrau nessa escada que ele sobe, obviamente, cada morada mais alta, mais evoluídos. Nesses ambientes, o bem sobrepuja o mal. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já devem ter ouvido no próprio meio espírita que o mundo regenerado, a característica dele seria que o bem sobrepuja o mal. Não. No mundo regenerado, nós estaríamos um pouco melhor. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, exatamente falando sobre esse tema. E ele fez um comparativo, até mesmo para a gente entender que é diferente quando a gente vê aqui a característica do mundo ditoso, que diz que o bem irá sobrepujar o mal, e outra coisa, a gente ouviu falar no mundo de regeneração, que vai ser um mundo um pouco melhor. Aí ele fez uma comparação. É como se 51% das ações boas, seria como se as ações boas correspondessem a 51%. E as ações mais, 49%. 2% de diferença. E, no entanto, as pessoas vinham, alguns ainda vêm, achando que o bem irá sobrepujar o mal. Isso é uma característica do mundo ditoso. Mas quando você lê e interpreta da maneira correta, isso aqui a gente está falando do mundo ditoso, Nesses ambientes, o bem sobrepuja o mal. Todos podem gozar da felicidade plena. Mas quando ele fala, nesses ambientes, o bem sobrepuja o mal, é porque ainda existe o mal. No mundo ditoso, ainda existirá o mal. Não em proporções largas, como a gente ainda vê aqui, no mundo de expiações e provas. No mundo regenerado, que a gente ainda vai ver, em menor escala, pequena, mas vamos ver. No mundo ditoso, onde o bem sobrepuja, o bem vai fazer mais, vai chamar muito mais atenção do que o mal, mas ainda existe o mal. Em pequena escala, talvez não o mal com tanta maldade, vamos dizer assim, mas ainda haverá o mal. Com isso, gente, eu não estou aqui para deixar ninguém triste.
desestimulado. Não. É porque a nossa evolução, ela é lenta. A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Me perdoe, porque às vezes a gente traz umas ideias antigas, mitológicas, mas para catucar um pouco realmente as pessoas, o mundo não foi feito em 7 dias, não. Esse planeta, não vou falar a nossa galáxia, nosso planeta Terra, ele não foi feito em 5 dias, não. Conforme em determinada época, por determinados homens, determinadas religiões, falou que Deus construiu o mundo, né, em 6 dias e descansou no 7º. De que Adão foi o primeiro homem a habitar a face da terra. Então, hoje, com a nossa inteligência, com os estudos, com a lógica, com a razão, você vê que essas são ideias primárias, primitivas, de uma fase evolutiva do homem que cabia, hoje não cabe mais. A ciência prova. A ciência prova. Então, a evolução do ser, ela é lenta. Ela é lenta. Agora, quando nós chegarmos a esses mundos, que não é um só, existem vários mundos celestes e divinos, onde moram, habitam espíritos crísticos. Espíritos crísticos. Né? Espíritos que chegaram a alcançar a sua evolução plena. Espíritos puros. Todos nós estamos fadados a esse progresso. Todos nós. Mas quando você lê lá o livro Caminho da Luz, Transição Planetária, Caminho da Luz é lá de Emmanuel, Transição Planetária do Divaldo, né? São leituras que te mostram, eles fazem algumas matemáticas de que cada estágio num desses mundos é em média 1000 anos. 1000 anos. Indo e vindo. Qual a finalidade da reencarnação? A evolução do espírito. Então, a gente, quando para ler, ouvir um seminário que fala sobre esse tema, se a gente não prestar muita atenção, a gente já acha que daqui a 33 anos já seremos espíritos puros. E não, gente. Tá? Mas já será um grande passo na nossa senda evolutiva. Não é para ninguém ficar desestimulado, não. Pelo amor de Deus. Tá? Basta olhar para trás e ver o quanto que nós já caminhamos até aqui. Por isso aquela introdução importante, quando eu falei lá, que antes de sermos espíritos, com E maiúsculo, nós fomos princípios inteligentes, estagiando nos reinos minerais do universo, por séculos. Estamos aqui hoje, já com pensamento contínuo, com inteligência, moralidade, mas caminhando. Uma outra informação importante, vocês sabiam que se o mundo tivesse tido a Terceira Guerra Mundial, a bomba atômica, havia um planejamento espiritual que, se houvesse a Terceira Guerra Mundial até 2019, e não aconteceu, graças a Deus,
essa transitoriedade do mundo de expiações para o mundo regenerado iria ser retardado. Enquanto ele está sendo programado para 2057, ele sofreria um retardo somente para o ano 3000. É sinal de que, por mais que às vezes passe imperceptível aos nossos olhos, mas o homem, ainda que devagar, ele está melhorando. Por mais que a gente ainda veja as guerras acontecendo, mas já foi muito pior. Cada movimento no trabalho do bem, que existe números acontecendo também, é uma situação motivadora para aqueles que ainda permanecem no mal. Parece que não, mas eles estão também sendo tocados. Os grandes líderes das nações, que ainda promovem guerras, em algum momento lá no fundo, eles também vão ser tocados. Eles fazem a guerra, talvez, por um sentimento ainda que ele é movido por poder, por orgulho. Né? Que ele acha que talvez não tenha um outro meio de poder conquistar o que ele quer, sem ser pela guerra, sem ser pelo sangue derramado. Coisas que lá atrás era natural, era muito primitivo ainda no ser, mas que ainda hoje, por sermos espíritos imortais, nós temos o nosso histórico, nós temos os nossos roupantes, as nossas vontades que trazemos lá de trás, que reflete ainda neste mundo aqui. Aí concluindo aqui, mundos celestes e divinos são as esferas mais elevadas entre os mundos. Nelas vivem os espíritos que depuraram todas as suas falhas. Nos mundos celestes ou divinos reina puramente o bem. Ali sim, ali a gente foge tudo aquilo que a gente ouviu até antes, né? Melhorou um pouquinho, aqui já melhorou um pouquinho mais, mas não, quando chegarmos nesse estágio dos mundos celestes, né? Mundo celeste ou divinos reina puramente o bem. Nós já trabalhamos todas as nossas falhas, somos espíritos perfeitos. Aí sim lá a gente poderá dizer assim: custei, mas consegui honrar, né, o meu irmão mais velho. Quem não quer ser igual a Jesus? Quem não quer fazer as coisas que Jesus fazia? Fazia não faz. Ou vocês acham que Jesus foi criado por Deus? Pronto. Foi não. Jesus também encarou todo esse processo evolutivo que nós estamos. Por isso que lá mesmo, lá atrás ele falava: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço. Não agora, mas nessa caminhada evolutiva, quando nós conseguirmos atingir esses mundos divinos celestes, nós seremos um espírito crístico, tendo todo o entendimento das coisas, tendo eliminado todas as nossas falhas. Agora, depende de cada um caminhando, né, no seu passo, um mais rápido, os outros mais devagar, né? A cada um vai ser dado conforme a sua obra. Como será a mudança da Terra para o mundo de regeneração? Melhoria moral da humanidade é uma das características. Melhoria não é a melhoria total de moral. Quando nós estivermos no mundo já regenerado, moralmente nós vamos estar melhor do que agora, mas não totalmente. A
principal característica da transição para um mundo de regeneração é o aprimoramento moral da humanidade. A Terra deixará de ser um mundo onde o mal predomina, mundo de provas e expiações, e passará a ser um lugar onde o bem começa a prevalecer. Pode ver que eles não escreveram assim, onde o bem irá prevalecer. Ele começa aos poucos. Aquele percentual que nem o Haroldo Dutra falou, 51 a favor e 49 contra. Nesse estágio, ainda haverá provas e dificuldades, mas sem o sofrimento intenso e as expiações decorrentes de ações passadas, como ocorre atualmente. Ainda que esse percentual seja pequeno de melhoria para o mundo regenerado, né, como ele diz aqui, as dificuldades e o sofrimento, né, ainda irá existir, mas não tão intenso como que nós presenciamos. As calamidades, na própria atitude do homem. Precisa de muito lá atrás, acho que todos aqui presenciaram um rapaz que foi morto esse final de semana, na sexta-feira em São Paulo, e não deu tempo nem dele saber o que estava acontecendo. A pessoa já chegou, antes de pegar o celular, ele já matou a pessoa. Cenas desse tipo, né, são características ainda deste mundo de provas e expiações, que nos faz entender como nós ainda podemos agir assim. Não são todos. Não são todos. Por isso que a gente entende como é importante essa nossa força de vontade de se melhorar. Porque nem todos vão conseguir. Nem todos vão conseguir. É aquela história que nós já conhecemos dos exilados de Capela, né? Que essa estrela estava passando por esse mesmo processo de transição que a Terra está, mas só que ainda havia uma falange de milhões de espíritos ainda retardatários que estava atrapalhando o processo evolutivo daquele planeta. O que aconteceu com eles? Eles foram convidados a morar em outras moradas inferiores, para que, com a luta que eles tivessem lá, isso poderia burilar os seus sentimentos. Aí eu venho aqui para a nossa capa, né? Seremos convidados à melhora ou seremos expulsos? É uma pergunta que esse título fica bastante sugestiva para a nossa avaliação. Será que eu estou sendo convidado para a minha melhora? Para eu não interromper, já que eu cheguei até aqui, eu tenho tanto ainda a caminhar. Será que eu não estou sendo convidado para realmente fazer parte dessa transitoriedade, dessa transição? Ou será que eu vou preferir ser expulso? Morar em outras moradas mais complicadas do que essa, mas não como castigo. Porque quando esses capelinos foram expulsos, né, de Capela, eles chegaram nessa nova morada que era aqui do planeta Terra, tá, trazendo um cunho de conhecimento intelectual, né, na arte, na engenharia, até na medicina, muito mais adiantado do que aqueles espíritos que aqui já moravam. Então era uma oportunidade que Deus estava dando para que eles pudessem atuar no bem, utilizando da inteligência que eles já tinham, mas não moral, mas que eles pudessem trabalhar um pouco que eles já tinham adquirido para
para assim alavancar a evolução daqueles irmãos e com isso serem promovidos, ressarcidos, tipo, pago a sua pena. Espírito em sintonia com o bem. Durante essa transição, espíritos que persistem no mal ou se recusarem a progredir moralmente não poderão mais reencarnar na Terra. Olha, é exatamente isso que aconteceu, essa historinha rápida que eu contei aqui, dos exilados de Capela. Segundo o Espiritismo, esses espíritos serão transferidos para mundos menos evoluídos, onde continuarão seu aprendizado em condições mais adversas. Somente os espíritos desejam se melhorar e colaborar com o progresso geral que permanecerão na Terra. A gente remete lá no Evangelho, quando Jesus fala: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, pois esses herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. O que Jesus quis dizer quando ele fala? Porque esses herdarão a terra, permanecerão aqui, mas não mais como um mundo de provas e expiações, mas como um mundo regenerado. Eu estou terminando, vamos ver. Mais 2 minutinhos. Lá na Gênesis, tá? Que a gente encontra muita coisa interessante nesse último capítulo. Lá ele diz assim, a respeito dessa transitoriedade: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. É viver no mundo sem se deixar levar pelas coisas do mundo. Ele está dizendo aqui. É a porta larga e a porta estreita, né, do Evangelho. A porta larga é a porta da facilidade. É por ela que muitas vezes nós nos perdemos. Porque a porta estreita que nos leva ao reino dos céus, né, que nos caminha para a moralidade, que nos trabalha a nossa moral, procurando ser homens do bem, não de bem, né? É a porta estreita e por ela, às vezes, a gente não quer passar, a gente quer as facilidades da vida, sem enxergar que isso só está retardando a nossa evolução. Assim, nem sempre são outros os espíritos que voltam. Com frequência são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Foi o que eu falei anteriormente. Tá? Ainda que eu desencarne aqui hoje, espero, eu sei, eu conheço as minhas limitações, as minhas imperfeições, mas eu espero ter feito o melhor de mim e que eu tenha a oportunidade de, quando retornar, eu possa ter a misericórdia de entrar no mundo de regeneração. Aqui mesmo, no planeta Terra. Por isso que eles falam, não precisa, né, a renovação integral. Cada um está no seu tempo. Mas aqueles que voltarão para cá, principalmente os que chegarem depois de 2057, já pegarão um mundo regenerado. Mas se eles chegaram e reencarnaram aqui, porque eles já têm mérito próprio. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Um exemplo bem recente, né, desses processos, né,
de remodelação, desencarnes coletivos, bem recente. Foi o exemplo materializado que nós tivemos, a pandemia. A pandemia. E até 2057, outros episódios acontecerão para a aceleração e remodulação da humanidade nesse mundo que, a partir de 2057, não será mais um mundo de prova de expiação. Não é para amedrontar ninguém, não. Seja agora ou daqui 10 anos, 20 anos, uma coisa é certa. Com desencarne coletivo ou individual, todos nós iremos um dia. Todos nós. Mas é só para despertar a consciência de que o porquê nós estamos aqui. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e ventos, golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas se purifica. A vida não se extingue nunca, ela se purifica. E não é à toa que a gente termina aqui a nossa exposição com essa frase do nosso mestre leonês Allan Kardec. Essa frase é perfeita e ela simplifica tudo que nós falamos aqui. Né? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Boa tarde, gente. Desculpa, Rosângela, que eu ultrapassei 2 minutos. Obrigada, Dr. Rogério. Foi excelente o estudo da tarde, né? Para todos nós. Muito bom. Obrigada. E nós vamos para a nossa prece agora, de encerramento. Vamos chamar o nosso irmão Eduardo. A seguir a prece, eu vou dar alguns recados e depois nós vamos para o passe. Querido Mestre Jesus, e agradecemos mais essa nova oportunidade de estarmos aqui presentes nesta casa de amor para esclarecimento e aprendizado da nossa querida doutrina através da palestra que acabou de ser dada. Pedimos aos espíritos, amigos e protetores aqui presentes que nos acompanhem o retorno ao nosso lar e pedimos a Jesus que esteja conosco hoje e sempre, nos incentivando, nos fortalecendo, para que continuemos seguindo seus exemplos, não só seguindo, mas também realizando. E assim seja, graças a Deus. Peço aos irmãos aqui presentes que vão tomar passe, que ao adentrarem a sala de passe,